tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. A gente vai estar fazendo um devocional aqui rápido, tentar ser rápido. E a gente vai estar falando sobre a questão de servir. E já de início, queria pontuar que durante toda a história cristã, nós tivemos várias pessoas marcantes assim, que demonstraram nas suas áreas um trabalho, um serviço lindo para Deus. Uma delas é Pedro, né? E eu queria começar lendo Lucas capítulo 5, no versículo 10, que fala o seguinte: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, a gente vê aqui logo de início a mudança que Deus fez na vida de Pedro. Pedro, ele era um pescador, ele era alguém que era só mais um, assim, uma pessoa que era bem negligenciada, uma pessoa que não tinha uma grande importância histórica, mas teve um dia que Pedro e seus irmãos, Pedro e sua turma, né, eles se submeteram à vontade de Deus. Eles buscaram se submeter a servir, a obedecer o que Deus tinha para eles, o que Jesus revelou para eles. Jesus fez essa mudança, ele já fez essa transformação na vida de Pedro. Ele pegou Pedro, que era um pescador de peixes, né? Transformou Pedro num pescador de homens. Levou Pedro para um outro caminho, um caminho de uma vida centrada na vontade de Deus. Assim ocorreu com Paulo também. A gente vê que Paulo, ele era um perseguidor e ele passou a ser perseguido pelo Evangelho. Paulo, ele tinha status no que ele fazia, ele tinha prestígio de muitas pessoas pelo que ele fazia, e ainda assim, quando Deus tocou o coração dele, ele buscou a se entregar na vontade que Deus tinha para ele. Ele passou de uma pessoa que era perseguidor, para ser um perseguido. Não perseguido por uma causa má, uma causa danosa, mas sim por algo bom, que é revelar o Evangelho, sabe? Então a gente vê que dentre várias épocas, dentre várias histórias, dentre vários contextos que a Bíblia traz, tiveram pessoas que serviram recebendo uma posição de perseguição, uma posição ruim, mas eles tinham certeza do que eles estavam fazendo era atrelado a Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando servir é deixar o nosso eu para trás, deixar a nossa vontade e se submeter à vontade de Deus. E aqui em Atos capítulo 9, versículo 20, fala o seguinte: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, lhe diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocaram esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então você vê uma pessoa que contribuiu para arruinar o Evangelho, acabou sendo tocada e deixou tudo para trás para servir. Imagina quantas pessoas não foram alcançadas naquela época por Pedro, né, por Deus através da vida de Pedro, por Deus através da vida de Paulo, e quantas pessoas são alcançadas hoje em dia pela sabedoria, pelo conhecimento que eles adquiriram ao se submeter à vontade de Deus e colocar aqui na Bíblia. Cada mover, cada ação que a gente faz no servir a Deus, ela tem uma importância enorme, não só na nossa vida, mas na vida de várias outras pessoas. Você pode pensar: eu chegar um pouco mais cedo e organizar aqui as cadeiras do culto, ou chegar um pouco mais cedo e organizar as cadeiras do PG. Isso não vai fazer diferença na vida das pessoas. Aí você imagina, chega um visitante e tá tudo bagunçado lá no meio do PG. O que essa pessoa vai ter? Qual seria a primeira impressão que ela teria, sabe? Então, pequenas coisas que, ao nosso ver, não importam, são muito importantes. Cada ação, cada serviço para o reino de Deus, ela tem importância enorme. Se você deixou de recepcionar alguém na igreja, se deixou de servir, pode ter certeza que lá no mundo vão ter pessoas que vão recepcionar. Vão ter pessoas que vão receber aquela pessoa melhor que você, por exemplo. Então, cada atitude tem uma certa importância. A gente tem que buscar a servir não por atenção, não por prestígio, mas sim para o que Deus designou para cada pessoa. Imagina, Deus lhe designou ser a pessoa que, sei lá, enche o copo d'água e sai distribuindo. Você vai ser isso e vai ser o melhor no que você faz. E não quer dizer que por causa disso você é inferior a alguém, ou se você estivesse em uma outra posição você é melhor que essa pessoa. Isso não tem nada a ver.
Eu vejo muito hoje em dia, muitas pessoas querendo ser líder, sabe? E é importante isso também, ter esse levante de liderança. Mas a gente tem que entender também que o fato de ser líder, de servir em várias outras áreas, é puramente para se submeter à vontade de Deus. E antes de tudo, todo líder tem que ser um bom servo. Servir a Deus é falar de Deus para as pessoas no seu trabalho, na sua casa, para seus amigos, na faculdade, na escola, em qualquer lugar, sabe? Servir a Deus também é você glorificar Ele em tudo que você fizer. Assim como fala em Colossenses 3:23. Em tudo que fizeres, façam com bom ânimo, como se fosse para Deus e não para os homens. Então tudo que a gente tem que fazer não é nem para a gente, é para Deus. Por fim, eu queria falar aqui, né, do maior exemplo de serviço que a gente tem, que é Jesus. Jesus, ele é Deus e ele se submeteu a uma condição humana para poder morrer por nossos pecados, para morrer por uma culpa que não era dele. E tudo isso ele fez porque ele se submeteu à vontade de Deus. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por quê? Porque ele obedeceu a Deus, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Servir é obedecer. E obedecer é a forma em que a gente ama a Deus. Obedecer é amar a Deus, sabe? Então, eu queria finalizar com essa passagem aqui de Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículo 45, que para mim é o que é mais direto e certo nessa questão de servir. Fala o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, acho que essa passagem aqui ela já fala tudo o que a gente tinha para falar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, veio para servir, quem é a gente? Quem somos nós para não servir, sabe? Então é isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos servir a Deus, obedecer e amar Ele.